Nunca, em nenhum momento, irmãos, da história da revelação, você vai encontrar Deus tratando a pobreza ou a riqueza por natureza como sendo algo pecaminoso por si, o ser rico ou ser pobre como algo pecaminoso em si. O mesmo desfrutar da criação não é algo pecaminoso em si. É só você, mais uma vez, trazer à memória a história do Jardim do Éden, narrado no capítulo 2 do livro de Gênesis. Antes, e normalmente nós somos lembrados da ordem para não comer do fruto da árvore. Nós trouxemos à memória isso hoje na exposição da manhã. Mas podemos trazer à memória também os versos que antecedem a esse texto. Quando o Senhor, antes de dizer a Adão que não comesse o fruto daquela árvore, não é, do conhecimento do bem e do mal, ele disse: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. De todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Mas há um detalhe importante, irmãos: nós não poderemos e não temos condições de separar o usufruir da criação sem obediência, sem subordinação ao Criador. Então, isso está intimamente ligado como um princípio que não pode ser separado. Uma verdade que tem dois aspectos. Ora, a obediência a Deus e o usar e o desfrutar da própria criação estão intimamente relacionados. Uma vez que Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. E é tão claro isso, irmãos, é tão claro isso nas Escrituras, que até mesmo o pão nosso de cada dia é uma parte da oração que nós pedimos a Deus todo santo dia. O Senhor nos ensina a trabalhar para comer, o Senhor nos ensina como trabalhar, Ele nos ensina a ética do trabalho, mas Ele nos mostra que eu perdi o meu direito a todas essas coisas quando em Adão nós caímos e todas essas coisas foram arrancadas de nós. Agora, até mesmo o pão que eu como todo dia é fruto da certeza de que em Cristo Jesus nós temos aquilo que nos foi prometido e nos foi dado na criação. E aí eu peço: Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, sem que o Senhor nos conceda, sem estarmos em Ti, nós não temos direito a essas coisas. Isso é importante porque há uma tendência muito comum no nosso meio, é comum isso, nós tratarmos a riqueza de forma estranha, não é? Então muita gente olha para a riqueza e diz assim: é pecado, eu não posso usufruir dela. Então, ou olha para a pobreza e diz assim: a pobreza é um estado mais importante de vida do homem. Não é assim que a Bíblia ensina. Seja pobre ou seja rico, irmãos, isso é a sorte que Deus lançou e nos deu essa sorte na vida. O Senhor distribuiu as coisas nessa vida a cada um e nós temos que estar contentes. Verdade analisada no texto anterior do texto de Timóteo, devemos estar contentes com tudo aquilo que Deus nos deu. Só há um momento, irmãos, dentre vários outros, mas um momento específico onde a pobreza é tratada como pecado, quando ela é fruto da preguiça. Quando ela é fruto da preguiça. Porque tem muita gente que trabalha duro e muito e não tem tanto recurso nessa vida. Esse nunca vai ser condenado por ser pobre. Esse vai esperar no Senhor, esse vai se alegrar no Senhor, esse vai se conformar com o Senhor e vai buscar os meios lícitos para poder avançar. Mas a riqueza, ela não é algo que alguém deve fugir dela. O que deve saber é que foi Deus que me deu, eu não ponho a confiança nela e eu preciso, consequentemente, saber usá-la. Uma das marcas do cristão é saber usar aquilo que Deus lhe deu. E é isso que o texto de Paulo a Timóteo nos orienta. Eu queria que você voltasse comigo para o texto especificamente e perceba, irmãos, que no primeiro momento, veja, ele começa o verso 17, exorta aos ricos do presente século. Então, ele está se dirigindo diretamente aos ricos. Se você trouxer a memória, irmãos, que no outro momento que ele lidou com esse tema, não é? Ele falou diretamente aos pobres.
certo? Diretamente aos pobres, quando, por exemplo, ele vai especificamente dizer a partir do verso 6 do capítulo 6 de 1 Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, ele está se referindo aqui aos pobres. Lembra? Ele está colocando a coisa nesse nível. Tendo o que comer e o que vestir, esteja contente. Se isso não é fruto de preguiça, se você é trabalhador e tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito, porque você veio sem nada e vai voltar sem nada. Essa é a realidade da vida. Agora, ele se volta aos ricos do presente século, e ele se dirige àqueles que têm condições aqui. E é isso, e o texto é muito claro. É só você prestar bem atenção, irmãos, no texto e perceber comigo quantas vezes essa palavra aparece. Veja, volte comigo para o verso 17. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja aqui uma palavra que está associada a rico. Então, não, veja, aos ricos, riqueza, e que Deus, e que tudo mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Você percebe que só nesse versículo aqui, quantas vezes palavras associadas com riqueza são utilizadas? Esse é o tema e o foco de Paulo aqui no texto especificamente. Esse aqui aqui Paulo está dizendo aos ricos, irmãos, aos ricos nesse mundo, nesse século, como eles devem agir, o que eles devem fazer especificamente. O parágrafo dos versos, ou melhor, os versos 17 a 19, irmãos, ele está, como já falamos, ele está diretamente falando aos ricos, mas ele não está dizendo assim para os ricos, veja, não é? Afastem-se da riqueza. Ele está dizendo o seguinte: eu vou lhe ensinar a usar a riqueza de duas maneiras. Vou lhe dizer o aspecto negativo disso e o aspecto positivo da riqueza. Então, eu vou lhe ensinar por dois ângulos: o positivo, melhor, o negativo primeiro e o positivo em segundo lugar. Qual é o aspecto negativo? Está aqui no próprio versículo 17. Qual o primeiro perigo? Qual o primeiro perigo que a riqueza pode trazer ao homem? Perceba, exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. A primeira coisa, não sejam orgulhosos. Qual o perigo da riqueza? Nos tornarmos orgulhosos. É destratarmos os outros, é não respeitarmos as pessoas, ou então acreditarmos que temos mais direito do que as outras pessoas. É fácil ser arrogante, irmãos, nesse mundo. O Antigo Testamento, né, claramente ele alertava as pessoas acerca disso, né? Claramente, em vários lugares você vai encontrar expressões que mostram que isso era algo que precisava ser tratado. Por exemplo, quando você lembrar do texto de Deuteronômio, lá no capítulo 8 de Deuteronômio, verso 14, traga à sua memória. Israel está aqui perto de entrar na terra prometida, e eles vêm de uma situação em que Deus lhes deu sustento, Deus lhes deu maná, fez água sair das pedras e deu alimento ao povo. Então, mas eles estão prontos aqui para entrar na terra prometida. Então Moisés, aqui como pastor do rebanho, naquele momento olha para o povo e diz: guarda o teu coração, cuidado com o teu coração. Quando você entrar na terra prometida, e quando você tiver a sua terra, tiver o seu gado, a sua posse, não diga: foi o meu braço que me deu tal coisa. Verso 14. Foi o meu braço que me fez conquistar tal coisa. Deuteronômio 8, verso 14. Não diga, antes diga no teu coração: o Senhor me deu força para conquistar tais coisas. Se a soberba não fosse algo tão claro, desde o princípio o Senhor não teria dito isso ao seu povo. Quando o povo vinha no deserto e dependia do Senhor, agora estariam na terra e possuiriam tanta coisa. O coração tende à soberba, e daqui Paulo diz: não sejam
orgulhosos. Fala aos ricos desse século, não sejam orgulhosos. Mas não é apenas isso o perigo, irmãos. O perigo é depositar a confiança na riqueza. O texto diz, nem depositem a sua esperança na instabilidade da própria riqueza. Na instabilidade da própria riqueza. Por que aqui a instabilidade ela é algo tão interessante, irmãos? Por que o foco aqui na instabilidade é tão importante? Veja a figura. A esperança é algo firme, é algo seguro. Mas se eu colocar minha esperança em algo que é instável, o que significa instável? Algo que facilmente se perde. Um fogo consome. Ora, você pode pensar, irmãos, em várias medidas para proteger o seu dinheiro no mundo que você vive hoje. Você tem pessoas que falam em comprar ouro, outros dizem nós vamos fazer reservas. E você não tem problema nenhum, isso é sabedoria, precisa ter inteligência nessa terra, não há nada de errado nisso. O problema é quando tua esperança está nisso. A tua esperança está posta nisso. Se essa for a tua esperança, você está colocando naquilo que é instável. Não seja tolo. Aprenda a investir. Aprenda a investir. Não invista em coisas que são instáveis. Tem um mercado, falarei sobre ele logo na sequência. Há um mercado de investimento, há uma bolsa de valores que eu vou lhe dizer, que você pode e deve investir. E você vai ver que nessa bolsa de valores não há instabilidade, nem insegurança, nem medo. Nem medo. Mas outra coisa interessante que o texto nos mostra, irmãos, ainda, é que ele diz, ora, não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Vê que coisa preciosa. Algumas traduções vão colocar, mas no Deus vivo. Alguns colocam isso, mas no Deus vivo. A nossa versão coloca, mas a esperança mais em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que adição extraordinária, irmãos. Não troque, e aqui são as palavras de John Stott, não troque materialismo por ascetismo. Pelo contrário, Deus é um Criador generoso, que deseja e quer, irmãos, que nós venhamos a desfrutar dos dons que Ele nos deu na criação e da dádiva que Ele nos deu na criação. Aproveitem o que Ele te deu, saiba usar o que Ele te deu. Eu amo as Institutas de Calvino. Calvino, quando trata desse tema nas Institutas, ele fala algo extraordinário. Ele diz, ora, acaso Deus não é sábio? E se não é sábio, por que Ele deu as flores com cheiro, as frutas com sabor? Se não é para aprendermos a usar, a apreciar, a cheirar, a aproveitar aquilo que Ele criou. Senão ele criava tudo sem cor, ele criava tudo sem sabor, mas há sabor, há cor. Ele diz, Ele deu tudo isso para que vocês utilizem e possam usar da maneira que glorifique o seu nome. Se você considerar isso correto, irmãos, considerar isso direito, como a Bíblia ensina aqui no texto, né? Você vai adotar um estilo de vida mais do que a sua própria vida demanda. Você vai procurar viver uma vida mais simples até do que você pode viver. Mas sabe por que você vai viver uma vida simples? Não porque é uma ordem para você viver uma vida de pobre sendo rico, mas porque Deus te chamou a ser solidário,
a usar o teu recurso no socorro dos outros. Você não viveu uma vida mais simples do que você pode. Não é porque você tem uma ordem do Estado que você não pode gastar isso, não. É porque, como servo de Deus, você tem um sentimento. Foi dádiva. Eu vou servir com aquilo que Deus me deu. Eu vou socorrer aqueles que precisam com aquilo que Deus me deu. Nós não podemos julgar a posse de bens materiais como algo errado em si mesmo. Não, não é errado. Veja o que o texto, só para você entender no finalzinho do 17. Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Como Deus que proporciona tudo para nós. Lembre dos textos dos salmos, quantos salmos? Fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Veja como Deus age no meio da sua congregação. Nos salmos, você vai encontrar ainda a mesma verdade, no 126, 128, na sequência desses salmos, o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Você percebe como o Senhor, Ele tem prazer em dar, em servir, em poder dar ao seu povo com tanta bênção e podermos usufruir de todas elas. Mas lembre-se, como no jardim do Éden, não separe o que Deus te dá da obediência. Você não vai usufruir do jardim se não obedecer a Deus. Você não vai usufruir das bênçãos se não fizer o que Ele ordena. Esse é um princípio importante. E aí nós vamos para o aspecto, vamos chamar assim, não é? Para o aspecto positivo agora. Mas antes de olharmos para o aspecto positivo, que são os versos 18 e 19, preste atenção que o que ele ordena aqui lida com dois assuntos importantes. Veja ainda o que um outro comentarista diz. Esses dois perigos que estão aqui no texto, ele diz, isto é, aos quais os ricos estão expostos, são uma falsa soberba, porque não há na realidade nada por que se soberbecer, porque eles olham para as pessoas, eles olham de cima para baixo e olham para aqueles que não têm nada e desprezam os outros, e também uma falsa segurança, eles confiam naquilo que tem, não naquele que deu, naquele que lhes concedeu. Perceba, o que ele faz, a mudança é, eu confio em Deus que me dá todas essas coisas para o meu prazer, para a minha alegria. Eu não confio, eu não estou colocando a minha esperança nas coisas, mas no Deus que me deu todas as coisas. E aqui é o grande ponto. No primeiro momento, o meu problema se dá em olhar para as pessoas de maneira pecaminosa. A outro momento está em olhar para Deus de forma pecaminosa. Veja como é perigoso a riqueza, irmãos. Pode nos levar a esquecer Deus e desprezar os outros. A riqueza é capaz de me fazer esquecer de Deus e desprezar as pessoas. Primeira coisa que o texto diz, exorta os ricos do presente século. Cuidado. Cuidado. Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O verso 18 e 19 lida com a instrução positiva, como é que então eu devo agir com a riqueza, não é? Então, qual é o dever de quem é rico? O que é que Deus requer dos ricos? E aí ele vai dizer no verso 18 e 19, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Veja como o verso 17 começa, ordena aos ricos
aos ricos, não é? E aí ele vai dizer, ele vai ensinar o que é que ele quer dos ricos. Perceba, ordena aos ricos do presente século que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras. É como se você pegasse o texto, exorta aos ricos do presente século, aí põe uma vírgula aqui e fosse um aposto todo o resto, e você vai lá para o verso 18, que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras. Ricos de boas obras. Ordena aos ricos nesse mundo, irmãos, que sejam ricos de boas obras. Ora, essas boas obras aqui, como o texto escreve, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Nós acabamos de ler no verso 17 isso. Lembra que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui ele mostra como Deus dá, como Ele é generoso em dar, e Ele vai dizer, vocês precisam refletir Deus na sua conduta, no modo em que Ele socorre a todos. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar. Imitem a generosidade de Deus. Olhe para o seu lado e veja quantos precisam de socorro. Quantos necessitados no meio da congregação. É claro que quando nós estamos tomados pelo perigo da riqueza, estamos vivendo no pecado, isto é, quando nós desprezamos os outros, e nós temos aquele discurso muito comum, né? E aí é por isso o perigo do discurso, às vezes político exagerado nesse particular, que nós não conseguimos discernir a pessoa que de fato precisa. A gente já logo tem um monte de regra dizendo é um preguiçoso, é isso, é aquilo outro, e nós não temos a mínima condição de poder socorrer de fato com um coração correto aqueles que precisam, porque temos uma visão distorcida da sociedade. Os pobres, os necessitados são muitos, irmãos. São muitos. E todos estão aqui à nossa volta. Você quer ser rico? Seja rico em fazer o que é bom. Seja rico de boas obras. Seja generoso em dar e pronto a repartir. Pronto a repartir. Aqui nós estamos debaixo do senhorio de Deus, nós estamos debaixo do governo dele, a sua igreja. Lembra isso que é a tese de Paulo aqui, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós como servos de Deus temos um Senhor que governa a nossa vida, e Ele nos ensina como devemos fazer com aqueles que de fato precisam no nosso meio. A segunda coisa que Timóteo vai nos ensinar aqui, irmãos, ele vai desenvolver um senso de proporcionalidade, de proporção, não é? Veja só no verso 19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida. Olha aqui que proporção. Acumulem para si mesmo tesouros. Que coisa, né? Como é? Ele me chama para poder distribuir, para repartir. Agora ele diz, acumulem tesouro para vocês. Mas que tesouro é esse que você vai acumular? Um sólido fundamento para o futuro. Que investimento é esse? Um sólido fundamento para o futuro. Um tesouro espiritual. Grande fundação para o futuro, irmãos. Coloque aqui o teu tesouro, guarda aqui o teu tesouro. Faz exatamente isso que o Senhor ordena.
para que você se apodere da verdadeira vida. E o que é exatamente que está sendo dito aqui, irmãos? Talvez o texto que melhor explique esse texto, eu diria, é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Eu queria que você fosse lá comigo para esse texto, particularmente, Lucas 16. É claro que precisa ter muito cuidado na leitura desse texto, mas porque algumas coisas são intrigantes. Mas vamos ler a parábola do administrador infiel. Veja só, irmãos, veja bem. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar não tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. O que é que eu vou fazer? Ele diz, tendo chamado cada um dos dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou o outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é exatamente o Senhor está dizendo? O Senhor diz assim: olha, a sabedoria dele é grande. Ele não exalta a desonestidade dele, mas a sabedoria dele. O que foi? Ele socorreu, ele dividiu aquilo que tinha. Perceba, havia uma dívida, ele perdoou as dívidas, ele quitou contas, porque essas pessoas agora seriam as suas amigas, receberiam ele na sua casa. O que o Senhor está dizendo: pega a tua riqueza, divide com os que não têm, socorre ao verdadeiramente pobre, ajuda, e você vai ter um lugar e uma casa. Veja que coisa, você vai ter essa segurança. Voltando lá para o texto de Timóteo, ele diz assim, voltemos para o texto, ele diz: que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que coisa, o Senhor vai dizer: divide, seja generoso, reparta. O que o Senhor me manda fazer aqui, para que eu me apodere da verdadeira vida? Ora, irmãos, o que sobra de tudo isso? Perceba que o Senhor ensina sobre dinheiro aqui, desde o verso 6, do capítulo 6 até agora. O apóstolo mostra a sabedoria, dizendo: contra o materialismo, o desejo de ter e de possuir coisas nessa vida, ele diz: tenha uma vida simples. Contra o ascetismo, isto é, aqueles que rejeitam as coisas materiais, ele diz: tenha um coração grato pela criação de Deus, por tudo que Deus te deu. Contra a cobiça, o desejo por posse, ele diz: seja contente com tudo que Deus te deu. Contra, irmãos, contra o egoísmo,
aquele que deseja acumular para si mesmo, somente para si, ele diz: seja generoso e imite a Deus na sua generosidade. Simplicidade, gratidão, contentamento e generosidade constituem um quadro vital para a vida cristã com as coisas dessa terra. Simplicidade, gratidão, contentamento, generosidade. Generosidade. Texto que trata acerca desse tema, né, eu diria assim, dentro da própria do catecismo, né, quando lida com o 10º mandamento, não cobiçarás, você vai encontrar lá nesse mandamento, o 10º mandamento, alguns princípios que eu queria rapidamente analisar com vocês para a nossa conclusão aqui do sermão das Sagradas Escrituras nessa tarde, irmãos. Sabe que esse é um termo que eu já falei aqui outras vezes, eu vou repetir, não é? Viver uma vida frugal, uma vida simples, é a melhor forma de nós administrarmos os bens dessa vida. Por quê? Primeiro, é a forma de nos assegurarmos, irmãos, de que existe algo mais seguro do que a própria riqueza. Sabe o que é? Aquele que dá ao pobre, nada lhe faltará. Que coisa, não faltará. Provérbios 28 e 27. Aquele que dá, aquele que é generoso para com aquele que não tem, esse não terá falta. Veja a segurança do investimento. A generosidade me dá a segurança, porque aqui eu tenho uma promessa da parte de Deus. Há uma segurança que aquele que socorre ao pobre não terá falta. Provérbios 28 e 27. Segundo, é a melhor maneira, irmãos, de se assegurar aquilo que temos. Sabe o que é? Aquilo que pode se perder no acidente, no fogo, em qualquer coisa. Eu posso estar seguro com aquilo que eu tenho, mesmo sabendo que posso perder todas as coisas. Você lembra lá do texto de Provérbios, no capítulo 19 e 17, diz assim: aquele que tem piedade e que tem misericórdia do pobre, empresta ao Senhor. Aquele que tem misericórdia do pobre, empresta ao Senhor. E aquele a quem ele deu, veja bem, irmãos, aquele que deu ao pobre, receberá a paga vinda do Senhor. Perceba a segurança desse negócio. A generosidade, primeiro, ela me dá a certeza de que se eu socorro, se eu dou àqueles que não têm, não terei falta. Segundo, se eu empresto ao pobre, aquele a quem eu emprestei foi a Deus, e é Ele que me pagará. Pode qualquer dinheiro nessa terra perder o seu valor, menos essa promessa. Terceira coisa fundamental, essa é a forma do rico, irmãos. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com o que você tem, e com os frutos, e com as primícias daquilo que o Senhor tem te dado. Interessante aqui em Provérbios 11, verso 24, eu queria que você, por favor, abrisse esse texto comigo. Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim, as Sagradas Escrituras. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Preste atenção, a quem dá liberalmente,
ainda se lhe acrescenta mais e mais. Esse é o maior investimento que o homem pode fazer com seu dinheiro. Até na hora do sofrimento, até na hora da dor, até na hora de estarmos num leito de morte, há uma promessa de conforto. No Salmo 41, irmãos, Salmo 41, os primeiros versos do Salmo 41, o salmista diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Bem-aventurado o que acode o necessitado. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque a esses pertence o reino dos céus. A esses pertence o reino dos céus. Para concluirmos, irmãos, eu queria que você gastasse pelo menos mais 5 minutinhos comigo num texto, em Deuteronômio capítulo 15. Esse texto, quando fizemos a exposição do Pentateuco e fizemos a exposição desse capítulo, foi um capítulo que mexeu profundamente com a minha visão sobre esse assunto. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 a 11, diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Ser generoso, como generoso é o nosso Deus. Como o nosso Deus é generoso. Como se tem sofrido no meio dos nossos dias. Aqueles que precisam no meio da igreja são socorridos, irmãos, com as ofertas dadas na igreja, na casa de Deus, pela junta diaconal, que tem feito um trabalho cuidadoso e muito criterioso no zelo e no socorro aos irmãos carentes no meio da igreja. E a forma que nós temos de socorrer é a nossa generosidade no dar. Os ricos dessa terra vão socorrer os pobres da igreja por meio da igreja. A melhor forma de julgar essas coisas é a própria contribuição na casa de Deus, onde os necessitados
são cuidados pela própria igreja. É assim que o Senhor estabeleceu, foi assim que Ele instituiu junto os diáconos no texto de Atos capítulo 6, para poder distribuir justamente com as viúvas naquele contexto. Veja, distribuir com as viúvas justamente naquele tempo. Porque foi para isso que o Senhor deu riqueza a você. E aqui está o investimento. Lembre-se, o modo como você lida com seu dinheiro revela onde você coloca a tua esperança e o que é a vida verdadeiramente para você. Se ela se reduz apenas às coisas dessa terra, ou você aguarda a verdadeira vida, que será manifestada no fim. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos mais uma vez, pelo doce e glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e sermos desafiados, Senhor, a uma vida santa e reta diante do Senhor. Em particular, aqueles que têm recursos nessa vida, opera no meio da Tua igreja, ó Deus, a fim de que se busque ter recursos nessa terra, mas se possa usar como o Senhor prescreve na Sua palavra, de modo que o Senhor seja glorificado e possamos imitar o Senhor na generosidade e no socorro aos necessitados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.